Olá a todos, como é que estamos? Sou eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 9 de maio de 2024. São 7 horas e 33 minutos da manhã na capital paulista. Dia parcialmente nublado, aí por volta de 30 graus, uma quinta-feira de manhã. Começar hoje falando um pouco sobre a questão da enchente, da inundação, da tragédia, a vida aqui no nosso sul, no Rio Grande do Sul, e também, se houver tempo, dada a urgência e a extensão do assunto, também alguma coisa sobre a Ucrânia, talvez alguma coisa sobre a fronteira Brasil-Uruguai. Começar abordando a questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Assustou muito aí a turma neoliberal da Faria Lima. Até o mesmo professor Lorenzo Carrasco, que é uma das nossas fontes importantes, abordou o assunto num texto bastante interessante que ele produziu ali. A extensão da tragédia no Rio Grande do Sul, 2/3 do estado foram severamente afetados pelas chuvas e enchentes bastante intensas já registradas. Possivelmente, desta vez, superou até mesmo a maior enchente conhecida ali deste século, ou melhor, do século XX, 1941, quando houve as grandes enchentes do Rio Grande do Sul. Isso sinaliza aos brasileiros que o Brasil não pode continuar sendo pensado, dirigido e administrado por essa ideologia nefasta aí do Estado mínimo. O Estado tem que ser mínimo, que prega o que? Essa doutrina basicamente é uma doutrina econômica, político-econômica de cunho neoliberal, que prega que se deve retrair, diminuir ao máximo o tamanho e o escopo e a atribuição do Estado, a fim de dar iniciativa ao mercado, aos mercados, né? À atividade privada, aos empresários, né? Que são os instrumentos preferenciais de desenvolvimento da economia e da nação segundo a doutrina neoliberal. Quer dizer, você deve diminuir o Estado até torná-lo mínimo e entregar tudo, todas as necessidades de um país, ou de um Estado, ou de um município, na mão de empresários, de empresas, né? Atividade privada, privativa. Essa ideia do Estado mínimo, como é que funciona isso? Então, por exemplo, o indivíduo acredita no Estado mínimo. Por exemplo, lá o Paulo Guedes, né? Então ele coloca as dívidas públicas, ele quer se livrar das dívidas públicas, ele vende as dívidas públicas, né? Por um precinho assim de banana, né? Submete aí ao mágico mercado, né, os orçamentos. No caso do governo federal, ele vai oferecer, vender aí partes substanciais das estatais, né, das autarquias, enfim, das empresas que pertencem tradicionalmente ao Estado. Por exemplo, tem setores que são muito essenciais ao funcionamento do Estado. Por exemplo, aqueles setores que lidam com água, com energia, com petróleo, né? E você entrega aí os orçamentos aí das 3 instâncias federativas, judiciário, legislativo e executivo, né? E você entrega a infraestrutura tradicional, função do Estado, que é cuidar da infraestrutura, fomentar a criação de infraestrutura. Por exemplo, as próprias obras de gestão territorial do território, projetos de engenharia hídrica, né, que são extremamente importantes. Em suma, você entrega o planejamento tecnológico permanente necessário para enfrentar desastres naturais e mitigar seus efeitos para a atividade privada, tendo que você deveria contar com a ajuda da atividade privada como um bom governante, né? É o que sempre se diz aí a respeito das parcerias, né, entre o Estado e o empresariado, né? Na verdade, o Rio Grande do Sul tem sido um dos campeões nessa modalidade aí de buscar o Estado mínimo, né? Os últimos governos estaduais e a Prefeitura de Porto Alegre privatizaram as empresas públicas de energia e de saneamento. Estão entendendo? Eles privatizaram. Extinguiram até mesmo órgãos encarregados da rede de esgoto e de planejamento do território. Reduziram o papel e a importância das instituições
públicas, que lida com obra pública, com gestão de obra pública. Veja, se eu quisesse destruir uma cidade, um estado, um país, eu adotaria essa trolice aí do estado mínimo, né? Então, o que foi determinante aí para a inundação de Porto Alegre? Veja, primeiro, mesmo que você tiver a melhor engenharia hídrica do universo, você não vai poder conter a ação da natureza. Você vai poder minimizar ao máximo os danos causados pelos fenômenos naturais, pelos fenômenos climáticos, pelos fenômenos meteorológicos, né? Por exemplo, uma manutenção adequada dos diques de contenção protege Porto Alegre das cheias do Rio Guaíba, né? Uma manutenção precária dos diques de contenção não protege Porto Alegre das cheias do Rio Guaíba. É simples assim, né? Agora, diante da dimensão da emergência, constata-se aí que o Estado e suas instituições são importantes, são imprescindíveis na resposta a eventos trágicos desta natureza. O Estado deveria ser determinante também para gerir o espaço físico, desenvolver manutenção da infraestrutura, né? Até mesmo para que a iniciativa privada possa exercer as suas atividades com maior eficiência, né? Continuando, olha, não deixa de ser importante que o governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, logo após a tragédia, né, que começou aquela conversa sobre o resgate das vítimas, enfim, que como é que eles iam reconstruir o Estado, que regras, como que eles iriam alocar os recursos financeiros do governo. E daí veio aquela expressão, o plano Marshall, né? Outra expressão que apareceu lá, orçamento de guerra, né? Assim, expressões que remetem à maneira como foi enfrentada a pandemia, né, do Covid-19, né, orçamento de guerra, né? Bastou falar em plano Marshall, em orçamento de guerra, e o pessoal neoliberal ali da Avenida Faria Lima, que é o centro financeiro do Brasil hoje, né, eles já ficaram todos desagradados ali, os bilionários, né? Em uma entrevista aí ao Poder 360, né, o economista, a economista-chefe lá o economista da gestora de investimentos Real Asset, chamado Gabriel Leal Barros, disse: a questão é como vamos ajudar através de um crédito extraordinário? Será dentro das regras do jogo? Agora, se inventarem algum espantalho, se criarem alguma válvula de escape da regra fiscal, o executivo vai perder o controle das contas públicas. Para os neoliberais da Faria Lima, o espantalho significa qualquer iniciativa que contrarie as sacrossantas regras fiscais que orientam os gastos do governo para o serviço da dívida pública. Veja, a dívida pública do ano passado devorou mais de 40% do orçamento federal. Foi para pagar a dívida pública. Como é que você vai investir se você só tem dívida? Né? Você não consegue investir, você não consegue gerir, né? E aí, o que eles propõem? Vamos vender, né? Vamos transformar o Estado mínimo, já que a gente tem tanta dívida com o Estado, né? Não vamos recuperar o Estado, não vamos profissionalizá-lo, né? Enfim, e aí você começa esse processo autodestrutivo, em que o Estado vai perdendo o seu tamanho, o seu escopo, porque eles acham que ele é grande, que o Estado é grande. Não, eu acho que o Estado é ineficiente. Ele é ineficiente, ele é pouco profissionalizado. Veja, ainda continuando, veja, a questão da ajuda. Abordei essa questão, usando o texto, inclusive, do Lourenço Carrasco, para ver a questão econômica, né? Se o Estado deve ser mínimo ou não. Concluímos que não, que o Estado não deve ser mínimo. Não, ele deve ter a iniciativa privada consigo. E o empresário, ele deve considerar que investir em infraestrutura, em estrutura, em obras públicas, em dique de contenção, em represamento, enfim, em tudo que é necessário, a vazão dos rios, por exemplo, o alargamento dos rios, enfim, é uma série de considerações aí que eu vou falar em seguida, né? Agora falar sobre ajuda, veja. Em momento algum faltou ajuda lá no Rio Grande do Sul. Olha, desde o início o governo aí federal, as Forças Armadas,
os governos estaduais aí do Brasil todo enviou reforços, mantimentos, víveres, né, insumos aí aos compatriotas do Rio Grande do Sul. A própria Globo dedica uma parte do noticiário para falar a respeito aí da tragédia. Inclusive aproveitou até mesmo o show da Madonna no pico de audiência para pedir contribuições, né? Então não faz sentido esse blá 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 aí no Congresso de que o Brasil virou as costas para o Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul foi esquecido. Não, isso não está acontecendo, né? Pelo contrário, ele recebeu a atenção dos outros estados, que também, muitos estados já passaram por situação calamitosa no Brasil. Então é correto receber todo tipo de ajuda, né? E é correto também que todo mundo que precisar em algum momento no Brasil, porque o Brasil é uma união de estados, é uma república federativa. Então qualquer estado que precisar, os outros terão de fazer por ele. Claro que ninguém vai se privar de nada para ajudar o outro, né? Da mesma forma que os gaúchos não se privaram quando a Serra Fluminense, lá do Rio de Janeiro, estava soterrada, né? Quando Pernambuco e a Bahia estavam debaixo de água, quando o Amapá ficou um mês sem eletricidade. Enfim, tragédias acontecem comumente, é que as pessoas mal se informam, a gente só sabe do que está à volta do nosso nariz. Isso é uma da realidade do ser humano, né? Ele só sente o perigo quando a água está batendo no tornozelo, né? Então, assim, não se deve dizer que o Brasil foi ingrato com o Rio Grande do Sul. Tem parlamentar que só vive de mimimi e cococó e trololó, né? E essa coisa de alimentar sentimentos separatistas, quando eu vejo essas coisas na rede social, eu nem olho, eu bloqueio, eu excluo, eu não quero ver separatista fazendo propaganda na rede social, né? O Brasil não é separatista, o Brasil não vai se separar. O Brasil é uno, é coeso. Nós precisamos justamente lutar pela coesão social das regiões, dos estados, dos municípios, lutar, pessoal, como se fosse um país, uma nação, uma nacionalidade, uma história, um futuro comum. Veja, então assim, nós precisamos de um sistema nacional de inteligência, né, para melhor gerir os problemas do Brasil. Eu vou falar sobre essa questão da inteligência daqui a pouco, né? Bom, falar agora então, o que poderia ter sido feito, né? O que poderia ter sido feito? Veja, o engenheiro hídrico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Fernando Dornelles, ele diz que, primeiro, você tem que mapear, todo o estado precisa fazer isso, pessoal, todo o estado. Faz um convênio aí com as universidades, enfim, com aqueles que fazem as medições pluviométricas, com aqueles que têm os sensores, o equipamento, né? Então, deve-se mapear as áreas de inundação. Então, você determina, assim, através de um mapeamento adequado, você determina onde é a passagem principal da cheia, a zona de maior passagem da água. Veja, a zona de maior passagem da água e que tem maior velocidade, maior profundidade, numa cheia, né, numa enchente, não pode ter nenhum tipo de ocupação humana. Veja, isso é uma coisa óbvia, né? Por exemplo, as imagens de Mussum, Roca Salles e outros municípios mostram exatamente passagens de cheia. Porque na passagem de cheia você tem águas que são muito velozes e muito profundas. É risco de morte certa, assim, inundação certa. A tua casa vai ser carregada pelas ondas. Você não pode construir lá naquela área de inundação. Inclusive, os locais onde estão construídos, nos locais onde há construção em áreas de inundação, é preciso que no registro do próprio imóvel conste, imóvel localizado numa área mapeada do nível, aí tem os vários níveis de possibilidade de cheia, de inundação, né? Então, basicamente, número 1, mapear as áreas de inundação. Bom, e depois você tem o seguinte, saindo dessa zona de grande perigo, onde você não pode ter ocupação antrópica, humana, você tem uma zona de restrição que é um pouco menor, que é um pouco menos perigosa. Vamos dizer, uma zona de restrição que pode admitir o uso, né? Por exemplo, é uma região que vai inundar, porém com uma profundidade e uma velocidade menor da água.
Veja, então aqui você não pode, você não pode ter, por exemplo, hospitais e escolas, né, nessa zona. Até porque durante uma inundação você vai precisar de atendimento médico. Então a escola e muitas vezes é um local de abrigo. O hospital é um local para cuidar dos casos mais graves, né, das pessoas que sofreram algum tipo de ferimento, ou de queda, ou se machucaram de alguma forma, né? Então, assim, você não pode ter um hospital numa zona de grande volume de água e com velocidade de água. Por exemplo, lá em Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus foi alagado. Teve de retirar os pacientes após alagamentos no sábado. Nessa região, no entanto, nós não podemos ter escolas e hospitais, mas você pode ter, por exemplo, indústrias, certos tipos de indústrias, né, que precisam de áreas abertas, muitas vezes, áreas que podem estar sujeitas a alagamentos, desde que essa indústria esteja adaptada a um volume, né, de água, ela está adaptada a um volume de água, que pode ser de até 2 metros de água, que é um volume absurdo de água. Por quê? Porque ela consegue, ela tem meios de retirar o maquinário, prevendo a inundação, a enchente, a cheia, de uma forma rápida. E também essa indústria, ela toma medidas de saber lidar com a inundação. Então também isso tudo é mapeamento. Então aí já seria uma zona de menor risco, onde você pode ter alguns tipos de atividades humanas. Você deve evitar morar também nessa zona, que ela não é a mais grave, né, mas ela pode permitir algum tipo de ocupação, né? Como eu disse, indústria, mas escola e hospital é impossível. Depois, um terceiro ponto, ó, você precisa ter um banco de dados informatizado de toda a bacia hidrográfica do estado inteiro, né? Os postos pluviométricos de medição de chuva no Rio Grande do Sul estão abaixo do que recomenda a Organização Mundial da Meteorologia, que existe essa organização, hein? Organização Mundial da Meteorologia, que recebe dados hidrográficos do mundo inteiro, né? Então, assim, os postos pluviométricos, que é aquele aparelho, por exemplo, aqui no Parque do Ibirapuera tem um posto pluviométrico, que faz a medição constante do volume de água e do volume de chuva que está caindo ao longo de todo o ano. Ele faz a medição, ele faz por dia, por semana, por mês, por ano, né? Então, cada município precisa ter o seu pluviômetro automático, que pode ser instalado aí no Corpo de Bombeiro, ou na Brigada Militar, ou mesmo no pátio da Prefeitura, né? E a própria Prefeitura, os próprios bombeiros, os próprios militares aí, fazem a manutenção e a limpeza do equipamento. Você tem uma equipe para cuidar disso, né? Assim que começa a chover, você já tem medição em tempo real. Isso é essencial também, esse tipo de equipamento, também para monitorar os grandes rios. Os mais importantes rios têm que ser monitorados o tempo todo, né? Então, assim, o poder público ele precisa estar preparado, né, também nesse sentido tecnológico, de medição, que tudo isso também faz parte do mapeamento, né, hidrográfico, né, tanto do volume de chuva, como também dos rios, da vazão dos rios, da cheia dos rios, o momento de estiagem, tudo mais, já falei isso também num vídeo anterior, né? E finalmente, o poder público ele precisa estar munido de todas essas informações para decidir rapidamente se ele vai ou não evacuar uma área, né? Ele precisa ter um poder de decisão político, eficiente, calcado em ciência, né? Então ele precisa de ter engenharia, ele precisa de ter informação monitorada profissional. Cada propriedade de um estado, de um município, deve constar no registro do imóvel se ela está numa área de risco, ou de um risco baixo, ou não tem risco. Quer dizer, algum risco sempre vai existir, né? E não estado mínimo, e não inexistência do estado, e não ao Deus dará, né? E vamos ficar precisando aí sempre da ajuda do outro estado, né? Ajudar é necessário, mas assim, o melhor é não precisar de ajuda, o melhor é poder ajudar, né? Do que ficar precisando de ajuda. É melhor você poder ajudar os outros do que você ficar precisando de ajuda, né? E não vai aí nenhuma censura moral do que eu estou dizendo. Simplesmente a gente precisa ter um governo mais eficiente, pessoas mais interessadas no que é nosso. Porque o Brasil é nosso, o território é nosso, as terras são nossas. Nós ganhamos isso daí. Nós somos os herdeiros do nosso território.
Veja, ontem teve uma live importante ali no canal do Rubem Gonzalez. Estava lá o Rafael Machado, quem mais que estava? O Rafael falou um negócio, o Carlos Velasco. Também eu gosto bastante das análises do Velasco. E o Rafael falou um negócio muito importante sobre a China. Ele falou: a história da China é a história das enchentes. Imagine um país que passou por enchentes durante séculos e milênios e monitora isso, sabe? Ciclos de enchentes, de inundações, de maremotos, de furacões, de tufões, de descargas elétricas excessivas, que vem monitorando e observando isso e que passa essa informação de geração para geração. Porque olha só, se você não tem informação histórica que passa de geração para geração, não de forma folclórica, oral, não, mas que tem registros escritos e guardados, e que são monitorados e que são estudados pelos estudiosos, pelos cientistas, pelos engenheiros, pelas autoridades. Se você não tem esse tipo de tradição, né, de privilegiar o conhecimento, você não tem nada. Né? E na China tem esse tipo de conhecimento. Sobretudo hoje, você tem essa monitoração das enchentes. Então veja assim, qualquer rio chinês, qualquer um, por exemplo, o Rio Amarelo, o Yangtze, os grandes rios, né, eles têm muitas represas ao longo desse rio. Eles fazem alargamento do rio, se necessário. Enfim, assim, diques de contenção, represas. Então, assim, a história da China é a história das enchentes. Eu achei muito importante essa expressão que ele usou, né? Então você pega lá um país como o Japão, por exemplo. O Japão é 0,1% do território terrestre, né, do mundo. No entanto, 20% dos terremotos do mundo acontecem no Japão. Então ali você tem um povo que por milhares de anos, porque é um povo milenário também o Japão, o japonês. Você tem um povo que monitora furacões, tufões, maremotos, tsunamis ao longo de séculos. Quer dizer, então, assim, eles são perfeitamente adaptados. Perfeitamente é impossível, né? Mas na medida do possível, eles estão adaptados a um tipo de vida extremamente frágil, perigosa, né? Então, assim, na verdade, a inundação ela traz muito sofrimento, muito malefício, é uma tragédia, mas, assim, infelizmente, pessoal, há que se dizer, o ser humano ele só aprende na dor. Se você está tudo bem, se você está bem de vida, na piscina, tomando sua batida aí, sua batida com vodka absolute, né? Com vodka russa aí tranquilo, né? Você nunca vai pensar que vai cair uma tragédia em cima de você, né? Ok, pessoal? Bom, para terminar o vídeo, né? Veja só, falar um pouquinho da Ucrânia. Veja, os Estados Unidos agora parece que quer dar sumiço no seu ex-sócio, né? Aparentemente tentaram matar Mr. Zelensky. Todo mundo já pode imaginar quem é que deve estar por trás disso, né? Nunca se esqueçam de uma frase do falecido Henry Kissinger. Falou: é perigoso ser inimigo dos Estados Unidos e é muito arriscado você ser seu amigo. Os Estados Unidos é um país marcado pela mentira e pela mentalidade maquiavélica. Eu já falei sobre isso daí ontem, no vídeo de ontem. Vocês vão ver as mentiras que ele pregou para promover guerras em vários países do mundo. Foi o assunto do vídeo de ontem, né? Veja só, pessoal, a única chance do Zelensky sair vivo dessa agora é se entregando a Moscou. Então, há que se ser pragmático, né? O Zelensky certamente ele sabe disso. O único povo que pode protegê-lo é o russo. Veja, palavras de Sergei Lavrov, extremamente verdadeiras. Vejam o que disse o grande ministro das Relações Exteriores da Rússia. Olha, ele disse: os descendentes de Napoleão e de Hitler juntaram-se agora aos anglo-saxões. Procuram novamente infligir uma derrota estratégica à Rússia, destruir a Rússia e subordinar a Rússia aos seus estreitos interesses comerciais, hegemônicos, egoístas.
Tal como os nossos pais e avós se voluntariaram para a frente, está falando da frente de guerra, né? Prontos para dar suas vidas pelo futuro dos seus filhos e netos, pelo futuro do país, hoje, mais uma vez, assistimos a um extraordinário crescimento na sociedade, à medida que os russos se dispõem e se mobilizam para outra batalha sagrada de sobrevivência total da nação russa. Novos governantes do mundo tentam se vingar agora de séculos de tentativas frustradas de subordinar a Rússia aos seus interesses mesquinhos. Para isso, estão usando abertamente o regime nazista na Ucrânia, que eles mesmos nutriram durante vários anos, sobretudo desde 2014, pessoal, no Maidan, né? Os nossos soldados na linha de frente, as pessoas que lhes fornecem armas e equipamentos, bem como outros que promovem a percepção correta de nossa justa luta na arena internacional, estão dando continuidade à causa de nossos pais, avós e bisavós. Poucos compreendem o profundo grau de envolvimento da elite capitalista ocidental com o nazismo. Veja, agora é um texto que eu fiz lá no meu blog, pessoal. Poucos entendem o profundo grau de envolvimento da elite capitalista ocidental com o nazismo e de como essa relação estreita de unha e carne sobreviveu após a morte de Adolf Hitler. Por exemplo, os tão propalados campos de concentração nazistas eram indústrias completas, plantas fabris, verdadeiras cidades operárias, pertencentes às maiores corporações industriais e ocidentais do mundo de então. Algumas mesmas dessas indústrias eram criações do próprio período nazista, ou foram inauguradas naquele período. Para citar alguns dos campos de concentração, quem que tinha fábricas nesses campos? A Bosch, a IG Farben, que era uma gigante química subsidiária da Standard Oil, Krupp, que era o rei do aço, o BMW, a Volkswagen, que era o carro popular, que popularizou inclusive o Hitler, a Thyssen, a Daimler-Benz, que deu origem à Mercedes-Benz, a BASF, a Bayer, gigante química, Siemens, Hugo Boss, né? Já ouviu falar essa marca? E etc. A Farben, por exemplo, ela existiu no campo de Auschwitz. Foi somente no final da guerra que os campos se tornaram perigosos em função da guerra, para as intenções da elite capitalista, que mantinha ali os seus campos com uma alta produtividade. E daí então eles decidem desativar os campos, retirar as plantas industriais e deslocá-las. E daí então eles se tornam campos de extermínio, uma vez que não se deveria saber como se conseguiu tanta produtividade em tão pouco tempo. Nem é preciso dizer que nunca passou pela cabeça da elite capitalista ocidental bombardear os seus campos, né? Essa mesma elite, hoje, envia armas para a Ucrânia, para tentar destruir a Rússia. Eles não vão conseguir, pelo contrário. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Sendo que tínhamos para hoje, vou apenas lembrar que esse aqui é um canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Então o vídeo ficou assim dedicado, uma parte à questão das enchentes, falei sobre estado mínimo, sobre algumas medidas que se podem tomar nos municípios, estados e também no Brasil todo para mitigar e corrigir aí os problemas hidrográficos, os problemas climáticos, os problemas meteorológicos do Brasil, que é um assunto de extrema importância. Depois também falei alguma coisa sobre a Ucrânia e mostrei também como que a elite ocidental está corrompida, o que é de se lamentar, né? Bom, pessoal, então muito obrigado aí pela sua presença. O canal está tendo excelentes seguidores, os comentários estão aumentando, o canal está crescendo naturalmente, né? E traga um seguidor para o canal, acione o sininho aí das notificações, faça um comentário, né? Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem o meu Pix. Então, sendo que tínhamos aí
Agradeço aí a sua atenção e até a próxima e fiquem com Deus.